Voltando com as últimas informações do Fluminense nesta segunda-feira aqui no canal do Lessa, as últimas notícias do Flu, para a gente falar sobre renovação de contrato, que vem sendo uma prioridade da diretoria do Fluminense desde o final do ano passado, início de 2025, a renovação de alguns jogadores importantes para o time, algumas delas já assinadas, anunciadas, outras ainda não, e hoje mais um jogador acertou renovação até o final de 2027, como publicado pelo Marcelo Leves lá no GE, o Vitor Eudes, goleiro Vitor Eudes, que hoje é reserva do Fábio, apesar do retorno do Marcelo Pitaluga, né, que é um jogador que, enfim, deixou o Fluminense com muito potencial e que a diretoria do Fluminense acredita que ele ainda vai demonstrar esse potencial. Hoje o reserva do Fábio é o Vitor Eudes, um jogador ainda jovem, ali de 26 anos, começou, assim como no ano passado, as rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Teve até uma falha ali contra o Volta Redonda, mas no geral é um goleiro que passou ali uma certa confiança, apesar da gente ter dúvida se ele realmente conseguiria substituir o Fábio por muitos jogos. É uma experiência que a gente ainda não teve. Mas a diretoria do Fluminense, na minha opinião, ao renovar o contrato do Vitor Eudes, não só até 2026, mas até 2027, é porque claramente enxerga no goleiro um potencial para ele ser, de fato, o substituto do Fábio no futuro, quando ele encerrar a carreira. Sabe lá Deus quando isso vai acontecer, né? Porque do jeito como as coisas estão acontecendo, o cara vai agarrar aí por até os 55 anos, 60 anos, pelo jeito, porque é um negócio impressionante. Mas, enfim, o Fluminense ele já acertou aqui a renovação, só para vocês terem noção. Keno já está no bid, Keno Lima, Keno até 2026, Lima até 2027, Manuel até o final do ano, Samuel Xavier, Thiago Santos até 2026 e Vitor Eudes 2027. A renovação do Cano até 2026 ela também já está acertada. Faltava apenas a assinatura do contrato, que até o momento, enfim, acho que não ocorreu, não sei ainda por que não ocorreu, o nome dele não chegou a aparecer no bid, mas já estava tudo certo para renovar até o final do ano que vem. Então, das renovações que o Fluminense vinha tratando, o que a gente tem agora, indefinidas, Ganso e Guga. O Ganso que rejeitou a primeira proposta e infelizmente teve esse problema no coração, que evidentemente acaba atrapalhando as coisas. E também o Guga que não aceitou no primeiro momento a oferta. O Guga, imagino eu, ele quer jogar mais, ele quer ter mais minutagem e acho que ele vai esperar surgir uma proposta, a não ser que o Fluminense faça uma nova oferta com valores mais altos, enfim. E tem aquela situação do John Ares que segue indefinida. A proposta nunca foi retirada. A proposta de tornar o John Ares jogador mais caro em termos salariais da história do Fluminense, um contrato muito, mas muito alto. O Fluminense nunca fez nada parecido para um jogador. E essa proposta ela segue lá, aguardando o Ares aceitar ou não, mas a gente sabe que a tendência muito maior é por uma saída dele em algum momento, se não agora, ou no meio do ano. É o que a gente tem de indefinição em relação a essas renovações. Agora, o Vitor Eudes é um goleiro que eu particularmente, não tenho muito o que falar dele negativamente ainda, mas tanto ele quanto o Pitaluga, se o Fábio, por isso sempre foi a favor da contratação de mais um jogador para essa posição. Se o Fábio tem uma lesão, Deus me livre, acontece alguma coisa, eu realmente não tenho confiança ainda de que eles teriam capacidade para sustentar a ausência do Fábio. Porque a pressão é muito grande, né? E aí você não é começar o Campeonato Carioca jogando contra times pequenos, time alternativo. A exigência no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, Libertadores, é outra, muito diferente. Mas eu entendo que com esse movimento, o Fluminense enxerga no Vitor Eudes de fato esse potencial, porque senão não faz sentido renovar até 2027. Aliás, é mais uma renovação também que não faz sentido acontecer agora, né? Tem contrato até o final do ano. Não tem muita necessidade de ocorrer agora. Mas enfim, é o padrão, é a forma como a diretoria do Fluminense, é a forma como eles vêm trabalhando. Não foi diferente com o Vitor Eudes e agora ele vai ter muito mais tempo aí para mostrar o seu trabalho. Vamos ver. Vamos ver quando ele tiver mais oportunidades numa situação emergencial, numa situação de um enfrentamento de mais alto nível, como ele vai se sair, se realmente vai dar conta do recado. Eu citei
sobre o John Ares, hoje o Fluminense se reapresentou no CT Carlos Sachilli e, portanto, iniciou a preparação para o clássico da próxima quarta-feira, o primeiro clássico da temporada 2025, um jogo extremamente desafiador contra um Botafogo, provavelmente também o time principal voltando, ainda sem ritmo, sem a condição física ideal, assim como está o time do Fluminense. Então eu estou curioso para ver como vai ser essa partida e quais serão as opções do Mano Menezes para esse jogo, qual será o time titular, porque a partir daí eu acho que a gente já vai começar a ter uma noção das escolhas dele, pelo menos neste primeiro momento. E a principal dúvida, incógnita, é John Ares. Eu já trouxe a informação para vocês mais cedo em relação a ele, porque muita gente estava perguntando por que ele não foi para nenhum dos dois jogos até agora. Por dois motivos: ele se reapresentou numa condição física abaixo dos demais companheiros, já tinha falado isso aqui, e depois ele acabou, dentro da pré-temporada, tendo ali um desgaste muscular, foi poupado de algumas atividades do jogo treino contra o Porto Real e, portanto, teve que dar uns passos atrás aí nessa preparação. Evidentemente, o Fluminense não vai correr riscos, não vai expor o John Ares a uma situação de uma lesão, início de ano, forçando ainda mais num clássico, uma grama sintética, né? Que ele por si só já não gosta muito de jogar. Então eu acho improvável, tá? Acho bastante improvável que o Aras vá para esse jogo, mas ele seria reavaliado hoje e amanhã também, que é o treino que vai definir esse time titular, né? O Mano falou até na coletiva de ontem que ele veria as condições, não só do Ares, mas de outros jogadores também para esse clássico. Então amanhã a gente já vai ter uma resposta e também essa provável escalação do Fluminense para o jogo desta quarta-feira, que se acontecer uma derrota, as chances de avançar para as semifinais do Campeonato Carioca serão, a partir daí, na minha visão, praticamente nulas. Não vai ser impossível, mas vai ficar muito difícil, levando em consideração que a gente vai ter mais 2 clássicos depois para disputar. Pessoal, aqui no comentário fixado vou deixar o link da Mais Ágil, grande parceiro aqui do canal do Lessa, sempre contribuindo e oferecendo um serviço para vocês muito importante, interessante, para você que às vezes está precisando de uma grana emergencial para fazer alguma coisa, resolver alguma questão na sua vida. A Mais Ágil antecipa aquela grana que está lá no FGTS, que você não tem como movimentar, não tem como sacar simplesmente. A Mais Ágil antecipa, faz serviço para vocês, o dinheiro cai na sua conta muito rápido, mas é claro, é importante você entender como funciona as taxas, como é feita a operação, e para isso tem uma equipe lá pronta para te atender. E se você concordar com tudo, a Mais Ágil antecipa o seu FGTS, é só entrar em contato através deste link que está aqui embaixo. Bom, vamos lá. Para a gente fechar aqui, hoje tivemos a demissão do técnico Fernando Diniz lá no Cruzeiro. Uma demissão mais do que esperada, né? Tava na cara que isso iria acontecer. E é o que eu venho falando. Quando a gente fala sobre SAF no Fluminense, eu falo, não adianta virar sua SAF. Não adianta fazer de qualquer jeito. Porque, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer com essa SAF do Cruzeiro. Os caras estão colocando dinheiro, assim, alucinadamente, contratando jogadores com risco altíssimo, né? O Gabriel Barbosa nem se fala, com um salário astronômico, Dudu, dentre outros atletas, Cássio, jogador mais experiente. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que o Cruzeiro fez foi um negócio assim tão bizarro, tão amador. Por isso eu vou sempre bater nessa tecla. Não adianta querer sair do amadorismo, do associativo, para virar uma SAF amadora. Porque além de talvez não resolver muita coisa, vai te criar problemas, você perde o controle, você fica suscetível a decisões das pessoas que vão comprar eventualmente essa SAF. O Cruzeiro tinha demitido o Diniz no ano passado. Ele vai para a coletiva, dá um esporro em todo mundo, assim, ataca geral, e aí os caras voltam atrás. O que eles fazem? Eles dão uma pré-temporada e aí demitem com 3 jogos no ano. Ou seja, perderam a pré-temporada, contrataram jogadores supostamente de acordo com a cabeça, de acordo com a linha de pensamento do treinador, com a forma de jogar, e agora mandaram o cara embora com 3 jogos. É um negócio assim, inacreditável. O Diniz, para mim, claramente precisa de um tempo na carreira para parar, pensar e refletir. Mas agora com ele no mercado, será que vai ser uma sombra ali pro Mano Menezes? Nem falo pro Mano, mas para qualquer treinador. Acho que qualquer técnico estiver no Fluminense, com o Diniz no mercado, ele vai acabar sendo uma sombra, porque quando ele sai daqui, ele deixa as portas, o Mário Bittencourt deixa as portas abertas para ele. Então não é uma... E nem tô
Pelo amor de Deus, não preciso nem falar isso, mas não estou nem fazendo nenhuma apologia aqui não, mas é uma questão que vai sempre acabar sendo debatida pelo torcedor, como eu vi hoje nas redes sociais o dia inteiro. E eu estou comentando isso porque realmente me chamou muita atenção a maneira amadora, a forma amadora como foi conduzida toda essa situação no Cruzeiro. E agora ele vai para o mercado, não sabemos se vai trabalhar, se não vai, se vai esperar uma proposta, se não vai. Mas enfim, é isso. O que eu quero, na verdade, é que Mano Menezes encontre as soluções necessárias para fazer do Fluminense um time competitivo, um time que tenha condições de brigar pelas competições e ter um ano muito melhor em 2025. É tudo isso que nós queremos e que nós precisamos. Valeu, pessoal. Vou deixar aqui o link. Não se esqueça, por favor, seu comentário. Pode deixar aqui à vontade também. Vou deixar aqui o link. Vou pedir para você deixar o seu like e também seu comentário. Se inscrever aqui no canal do Lessa se você não está inscrito. A gente volta amanhã com muito mais notícias e informações como sempre. Um abraço.